Esse ano saiu o remake de Nosferatu, muita gente amou, muita gente odiou, e hoje eu quero trazer porque que pra mim é um dos grandes lançamentos de terror desse ano. Eu vou comentar quais escolhas de linguagem fazem dele um grande filme e um pouco sobre o cinema do Robert Eggers no geral também. Caso você não saiba, chegou nesse filme só porque você gosta de filme de vampiro. Na verdade, esse é o terceiro filme do Nosferatu. A gente tem um clássico de 1922, uma refilmagem do Herzog e, por último, esse do Robert Eggers. Eu vou fazer uma breve retomada sobre os três para poder trazer um contexto para o vídeo. Uma coisa que eles têm em comum é que Nosferatu, na verdade, no começo, ele foi um filme não oficial do Drácula. Os parentes do Bram Stoker não autorizaram, então o Murnau, que foi o primeiro diretor, simplesmente mudou o nome de tudo, deu uns toques aqui, outros ali, e assim saiu Nosferatu. Mas para quem já leu Drácula vai reconhecer as semelhanças, né? O primeiro ele é de 1922, do movimento do expressionismo alemão, e eu acho particularmente interessante aqui como o Murnau constrói um ambiente em que o Nosferatu representa a própria morte, representa o medo, assim, aquele ser é horroroso, ele é terrível, é como se ele fosse toda a desgraça do mundo personificada num único ser milenar. A peste que é tão comum para os filmes do Nosferatu, tem um quadro negativo que é maravilhoso, assim, parece que ali eles estão entrando no portal para destruir o mundo inteiro, e como ele é um filme do movimento expressionista, ele usa muito os cenários e a iluminação, a fotografia, as cores, para passar a sensação de algo que a gente não sabe processar exatamente, os terrores da guerra, os terrores dos estrangeiros, né, dos estranhos que vêm de fora, que também é uma temática super cara, a mitologia do Drácula. O do Herzog já é uma pegada um pouco diferente, ele se aproveita de uma veia um tanto quanto teatral do primeiro Nosferatu e faz uma perspectiva bem mais trágica, é mais uma contemplação trágica existencialista do mundo. Ele usa as cores de uma forma pouco convencional até para o cinema de terror, em que ele usa cores bem saturadas, como se tudo ali tivesse muita vida, tudo fosse cheio de vida, e aquele ser, né, que é o Nosferatu, ele anseia por viver, ele é um ser que anseia pela vida, tanto é com a relação que ele tem com a protagonista, né? E diferente do Murnau, que ele parece o próprio mal encarnado vindo para destruir o mundo, o do Herzog parece muito mais alguém que só quer viver e é tragicamente rejeitado pelas condições, pelo jeito, pela aparência, enfim. E a gente chega no do Robert Eggers, que desde que saiu tem dividido opiniões. Eu acho que ele faz uma união particularmente interessante dos dois filmes. Ele se aproveita de uma veia mais teatral do Herzog e ele usa isso para construir atuações um tanto quanto teatrais, né, mais afetadas, assim. A atuação da Lily Rose Depp é bem afetada, mas é bem impactante, eu acho que tá bem na tonalidade ali. Mas por outro lado, ele não pega só isso da veia trágica do Herzog, como ele pega toda a questão de ambientação do Murnau para aquele ser a destruição do mundo. Ele é aterrorizante, ele vai destruir tudo que ele toca, todos os lugares por onde ele passa, estão fadados a serem destruídos. Muito se comenta sobre a fotografia desse filme, teve gente que achou ela muito escura. Eu confesso que no começo do filme eu também fiquei me perguntando, mas conforme ele foi avançando, eu acho que o Robert Eggers, ele tenta muito mais integrar um tom gélido, quase cadavérico para aquela história, utilizando essa fotografia, como se tudo aquilo ali fosse cadáveres mesmo, sabe? Como se tudo tivesse fadado a ruir, como de fato ruim, né, durante o filme. A fotografia para mim é um dos pontos mais fortes do filme. E se a gente pegar para ver o cinema do Robert Eggers no geral, eu acho que uma temática muito cara aos filmes dele é o contraste. Desde o A Bruxa eu percebo isso. E quando eu digo contraste no cinema dele, é contraste tanto imagético quanto um contraste metafísico e moral. Vamos pensar primeiro no A Bruxa. Ele conta a história da filha de um casal fanatista religioso que, conforme as coisas avançam e situações estranhas acontecem, ela vai sendo cada vez mais reprimida e condenada, sendo supostamente considerada uma bruxa. E já no A Bruxa, ele flerta muito com uma imagem mais naturalista. Eu acho que o Eggers preza por uma questão naturalista da imagem. Ele não estiliza tanto os planos, ele é esteticamente belo, mas eu acho que ele vai num naturalismo quase pictórico daquilo ali. No A Bruxa eu acho que isso serve muito bem para trazer o contraste entre o humano e o místico, entre o nosso mundo e o mundo das bruxas, da mitologia, do folclore, daqueles seres que são tão caros àquelas coisas estranhas, os pactos demoníacos, e também o contraste moral entre a religião daquela família e como aquela religião ela reprime aquela mulher
como reprime a filha. Eu acho que ele tá muito menos interessado em fazer uma investigação sobre as causas dessa repressão religiosa e muito mais sobre evidenciar os sintomas do que aquilo causa, como se aquilo fosse o final, o ponto máximo de onde aquilo pode chegar, e a explosão que inevitavelmente ocorre quando a gente reprime tanto moral, sexualmente e socialmente as mulheres através da religião. E se no A Bruxa ele faz um comentário sobre o feminino, aqui no Farol já parece muito mais um comentário sobre a masculinidade, sobre o limite entre a violência e a paz na masculinidade. O Farol é muito criticado por supostamente ser fetichista imageticamente, sobre como aquela fotografia ela não tem nenhuma função narrativa para a história, o que eu não tenho como discordar mais. Para mim, no Farol parece muito que ele tá filmando um pesadelo, e aquela estrutura narrativa toda para mim parece reforçar isso. Tanto a fotografia, que já mostra o interesse do Eggers pelo cinema de horror. O Farol tem uma fotografia profundamente ligada à estética do terror. Ele tem uma decupagem também que corrobora muito para isso. É uma decupagem que não é exatamente linear, a gente tem alguns jump cuts, né? A gente tem alguns saltos temporais para reforçar a estética daquele pesadelo, para reforçar o quão estranho é aquilo tudo. A gente acha que conhece os personagens, depois a gente descobre que o nome deles não é aquele. A gente fica em dúvida se aquilo é o real ou se aquilo é imaginário. É angustiante ver os caminhos que o Farol toma. Assim como no A Bruxa, ele também faz um contraste entre o misticismo e o mundo humano. A gente tem sereias, tem seres místicos, e todo aquele contraste moral do que seria um homem civilizado ou não, né, sobre a suposta civilização, o que por si só já culmina no penúltimo filme dele, que é O Homem do Norte. Eu acho que apesar de preservar alguns aspectos que parecem caros à produção dele, ele tem algumas coisas diferentes. Ele parece um épico trágico sobre a vingança, né? Ele ainda tem um equilíbrio entre o místico e o humano que o Eggers parece alcançar em todos os filmes, com bruxas, com demônios, com mitologia nórdica. E assim como o Farol, ele usa uma decupagem que reforça um caráter idílico em alguns momentos. O personagem principal do Homem do Norte tem algumas visões, assim, uns cliques, né? Em que outra vez ele tenta trabalhar um certo contraste entre a violência e o pacífico, entre homem e mulher, entre o místico e o humano. E aí a gente chega de volta no Nosferatu, que parece um salto lógico pra mim do que ele vinha trabalhando. Ele tem tudo que o Eggers trabalhou ali. Ele tem a parte do misticismo, do vampiro, e isso é uma coisa que eu acho um ponto fortíssimo no filme. Ele trouxe de volta um caráter horrendo, grotesco do vampiro. A gente acabou se acostumando, acho que muito por causa do Crepúsculo ser um fenômeno cultural, com aquela ideia de vampiro meio asséptico, meio limpinho demais, e vampiro é uma coisa tenebrosa. Eles não pegam sol, eles ficam confinados em caixões séculos e séculos, assim. Eles são algo nojento, e ele traz isso muito bem pro Nosferatu dele. Ele é grotesco, eu adorei a maquiagem, assim, eu achei repugnante, é aquela coisa que você olha e te causa asco. E ele também trouxe uma edição teatral interessante, assim, tem uma cena que o personagem do Jonathan tá conversando com o Nosferatu, e ele fala que ele faz questão dos títulos de nobreza que a linhagem dele descende. É um detalhe besta que ele mudou das histórias, mas eu achei que contribuiu muito para a caracterização daquele personagem como alguém nojento, como alguém que se sente moralmente superior, né? Como ele não se sentiria o Nosferatu, né, ou o Drácula, é um ser que viveu basicamente séculos e séculos, com base na aristocracia e nos privilégios de berço que ele sempre teve. E eu acho que o Eggers trabalha muito bem esse contraste que parece muito caro a ele, a ideia de contraste de novo. Mas eu acho que ele chega num ponto mais interessante aqui, porque ele mostra como, na verdade, esse místico e humano não é tão distante assim. A Lily Rose Depp, a personagem da Lily Rose Depp, tá sempre flertando com essa ideia do prazer que a gente sente pela morte, da pulsão de morte, do desconhecido, do prazer que a gente sente por isso, e do prazer que a gente sente principalmente pelo grotesco, assim. Esse Nosferatu parece apostar muito numa veia do grotesco, potencializando aquele aspecto teatral que é tão caro desde do Nosferatu do Murnau, de como a erótica do grotesco é uma coisa que pega a gente não consegue fugir, a gente se atrai por aquelas coisas, o esquisito fascina a gente, sabe? E a fotografia do Eggers eu acho que colabora muito pra isso, tanto naquele tom cadavérico que eu comentei com vocês no começo, quanto pra ela nunca revelar demais. Ela revela só o necessário, ele traz aquele charme do mistério, do terror, do suspense que ele já vinha trabalhando nos outros filmes dele, e eu acho que ele amplifica em escala com as técnicas que a gente tem hoje do digital, o quanto aquele ser é potencialmente destrutivo, assim. Quando o Nosferatu chega e traz a peste com ele, ele destrói o reino todo, você vê tudo sendo devorado pelos ratos, é nojento. A trilha sonora eu também achei bastante eficiente, ela por vezes tem um caráter
bastante épico, que investem a gente naquela história, que faz a gente penetrar naquela narrativa. Ela também usa muitos instrumentos de corda que são ótimos para manter a nossa atenção durante o filme. A gente fica o tempo todo sem saber o que vai acontecer. Ele pega também todo um debate moral da época sobre os limites da racionalidade humana, sobre o iluminismo, sobre misticismo, né? O personagem do William Dafoe acho que incorpora muito isso, sobre a crença pagã e como esses ensinamentos, essa tradição é muito subestimada a partir do iluminismo, mas é ela que traz algumas das respostas para a chegada do Nosferatu. No final, a gente tem cenas que lembram um pouco o Farol, da personagem não sabendo o que é realidade ou não, dela tendo delírios, dela se entregando àquele pesadelo consumindo ela naquela tragédia do final, de que por mais que eles lutem, não importa quanto conhecimento eles tenham, aquilo tá fadado a acontecer. Ele se aproveita muito bem da tragédia herdada do Herzog e da ambientação trazida pelo Murnau para trazer pra gente esse tom de fascínio. A gente se sente um pouco igual a Lily Rose Deep, desse fascínio pelo grotesco, desse fascínio pela morte que a gente tem, dessa erótica que a gente sente pela pulsão de morte, como situações de adrenalina mexem muito com a gente, que a gente se interessa por aquilo. E é isso, a gente vai embarcando nesse pesadelo. Todas as escolhas de linguagem, de direção desse filme colocam a gente mais investido nisso, até a tragédia do final, que é belíssimo, é o ápice da paixão e do tesão que a gente sente por tragédias, por narrativas de horror, por narrativas de terror, pela morte. O filme é quase como se fosse uma fantasia orgásmica do Eggers. A gente vai crescendo, crescendo, crescendo até aquele momento de catarse enorme no final, que é uma veia também do teatro, então acho que dialoga com tudo. Eu acho a narrativa desse filme uma estrutura muito bem fechada, traz tanto outras temáticas que ele vinha desenvolvendo. Ele particularmente tem sido um dos meus diretores contemporâneos favoritos de terror. Eu não sei se vocês assistiram, comenta aqui o que vocês acharam do filme, se vocês já tiverem assistido. O que vocês acham do cinema do Eggers? Pra mim é fácil um dos grandes lançamentos desse ano. Eu tentei mostrar com esse vídeo pra mim o que faz desse filme tão grande, tão bom e com certeza um passo avante na carreira desse diretor que tem acertado filme atrás de filme. Bons filmes.